Se achas que criar uma newsletter em 2025 não faz sentido, acho que está na altura de mudar de ideias. Porque eu criei uma há 4 meses atrás e a minha vida mudou. Eu consegui ser muito mais produtivo, penso de uma forma muito mais clara e crio conteúdo de uma forma completamente diferente. Antes de mais, olá, o meu nome é Francisco, eu tenho 23 anos, fiz agora um Ironman, já corri uma ultramaratona, tenho um podcast com 50 episódios e agora uma newsletter com mais de 70 pessoas a assinar. Primeiramente, o objetivo com que eu criei a newsletter era simples, era ter um espaço onde eu conseguisse partilhar aquilo que eu ia consumindo em termos de conteúdo ao longo da semana. E o desafio extra era tentar organizar isso de alguma forma para ser um conteúdo consumível pelos outros, porque muitas das vezes as notas ficavam perdidas algures dentro das notas do telemóvel e as ideias muito espalhadas. Então eu criei aqui a newsletter como uma forma de sumarizar um pouco daquilo que eu ia consumindo dentro dos vários conteúdos e tipos de conteúdos que eu ia consumindo no meu dia-a-dia. Aproveitei que estava numa altura em que sentia que não me estava a expressar da melhor maneira, não estava a ser sucinto o suficiente e muitas das vezes perdia-me nas palavras, porque hoje em dia, e é óbvio, a nossa dependência pela inteligência artificial na escrita não ajuda nada, mas eu queria aprender a escrever melhor, queria aprender a comunicar melhor, então achei que a newsletter era a melhor maneira de o fazer. Eu tentei bullet journals, tentei diários, mas nada disso ficou. Nada disso eu consegui manter. A newsletter foi uma maneira de criar aqui alguma accountability, porque sabia que havia pessoas do outro lado que iam consumir aquilo que eu estava a escrever. Portanto, eu sentia mesmo na obrigação de não só sumarizar bem, não só passar valor, mas acima de tudo consumir o conteúdo de uma forma ainda mais atenta, o que veio melhorar muito mais a qualidade da maneira como eu ouvia os podcasts e consumia os próprios livros. E em relação àquilo que eu aprendi, a primeira lição óbvia que eu consigo retirar disto é que ter este compromisso fez com que eu tivesse de organizar ainda melhor o meu tempo. Eu na altura que criei estava no pico dos treinos para fazer um Ironman, a distância completa, os 3,8 km de natação, 180 km de bicicleta e 42 km uma maratona a correr, portanto estava a treinar para esse desafio e ainda coloquei a newsletter no meio. Tive de aprender a gerir ainda melhor o meu tempo. Isto fez com que eu tivesse o compromisso de, naquele dia da semana, sabia que tinha de me sentar e escrever. E tinha de juntar as várias notas que eu tinha ao longo da semana para tentar passar aquilo para uma newsletter, para uma estrutura de um e-mail mesmo, para que eu conseguisse depois transparecer algum valor às pessoas. A segunda grande lição que eu consigo tirar já de ter criado uma newsletter é mesmo que aprendi a ser mais sucinto, muito mais claro naquilo que digo. Tenho uma economia de palavras completamente diferente. Isto porque escrever força-te a ser claro. Tu quando tens uma ideia na cabeça, ela está assim meio espalhada, então quando tu tens de passar para escrito aquilo que tu pensas, obrigatoriamente estás a ficar muito mais claro naquilo que pensas e naquilo que realmente acreditas. Uma das coisas que também me impressionou é que muitas das vezes eu estava a escrever uma ideia e de repente começava a perceber que aquilo tinha lacunas, portanto, aquilo que eu estava a pressupor que estava correto, na verdade nem estava, portanto, ainda bem que criei a newsletter porque ajudou-me imenso ali a fazer uma triagem de ideias e perceber o que é que era trigo, o que é que era joio e o que é que não se aproveitava de todo. E a terceira e principal lição que eu consigo retirar de ter uma newsletter é ter muito mais vulnerabilidade, porque tudo bem que eu tinha um podcast e já estava habituado a ter aqui alguma exposição, tudo bem que eu tenho a página de Instagram onde também me exponho de alguma forma, mas a vulnerabilidade de abrir realmente a minha cabeça para os meus pensamentos, para a maneira como eu sinto e penso sobre o mundo e sobre os conteúdos que eu consumo, é abrir-me a uma vulnerabilidade completamente diferente. E isso torna-me muito mais forte, acredito eu, porque aquilo que é a opinião dos outros começa a contar cada vez menos no meu dia-a-dia. Eu sinto mesmo que cada vez mais sinto menos em relação a isso, portanto, a opinião dos outros cada vez mais é mais alheia, é barulho, está longe, e aquilo que eu penso e aquilo que eu acredito está mais focado. A newsletter ajudou-me imenso a manter aquilo que são os meus valores bem alinhados, porque se eu os ia expor ao mundo, é bom que eu esteja ciente daquilo que esteja a dizer. No fundo, a newsletter foi uma maneira de eu me expor e de crescer. Eu agora pergunto qual é que é a tua maneira de te expor e de crescer. Porque para mim pode ser a newsletter, para ti pode simplesmente escrever uma carta a alguém, mandar uma mensagem a uma pessoa que já não falas há imenso tempo, ou então simplesmente escrever as tuas ideias de alguma maneira no teu telemóvel. Eu acho que o hábito da escrita é um ótimo hábito a desenvolver, principalmente nos tempos que correm hoje, que hoje em dia poucos jovens escrevem de uma forma proficiente e já não sabemos, de certa forma, ter um fio condutor sobre as nossas ideias. Portanto,
ter uma newsletter ou ter aqui um accountability partner pode ajudar imenso nisso. E se este vídeo te inspirou, deixa o like porque é uma ótima forma de apoiar o canal. Deixa nos comentários também aquilo que vai ser o teu projeto para seres mais vulnerável e saber explicar melhor as tuas ideias. E se ainda não fizeste, subscreve porque já sabes, limites são percepções e se queres ver um bocadinho mais de conteúdo assim, sobre produtividade, sobre alcançar algumas metas na tua vida, é só acompanhar através desse botãozinho aí em baixo. Obrigado e vemo-nos para a próxima.